Do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 27, capítulo 23, de 24 de dezembro de 1929. Quando Jesus fala de suas verdades, faz sair luz. As verdades lidas e relidas são como o ferro forjado. Corrida na divina vontade. Estava pensando em tudo o que meu doce Jesus, com tanta bondade, se benigna dizer à minha pobre alma, e que, relendo-as nas circunstâncias, fazem sair luz. E meu sempre amável Jesus me disse, aqui já vou, o que me veio aqui na mente, que quando ela falando aqui, quando relê nas circunstâncias, ou seja, quando as circunstâncias vão sendo apresentadas na vida dela e assim nas nossas, é uma coisa assim que a Aline sempre fala, que ela busca a resposta na palavra, seja na Bíblia, seja no livro do céu. E aí o Senhor sempre responde, às vezes não de imediato, mas responde. E aqui ela traz essa orientação, até mesmo para nós, de buscar no livro do céu, relendo ou lendo, porque às vezes pode ser que, como eu, muita gente ainda não tenha feito a leitura completa dos 36 volumes, eu ainda estou lendo, e ou lendo ou relendo, mas que busque as respostas para as circunstâncias no livro do céu, para vir essa luz, para sair essa luz de resposta. E aí retoma até mesmo o que que eu acabei de meditar agora há pouco do tema de ontem, do volume 2, sobre o que Jesus fala para Luísa no final do capítulo, do capítulo 75, que ele faz, ele dispõe ali, ele traz as realidades ali que ela fala que para trazer a ocasião dele conversar, dele instruir ela. Então aqui também, muitas vezes vem as circunstâncias e às vezes a gente quer uma resposta direta de Jesus, que ele fala na nossa cabeça o que a gente deve fazer, mas ele deixou outros meios de falar. A palavra dele está escrita, ele é a palavra, ele é o verbo, e ele não precisa se comunicar diretamente na nossa mente, falando conosco diretamente. Assim como ele falava com a Luísa, às vezes audivelmente, às vezes no intelecto dela, ele se comunicava com ela dessa forma, mas nós hoje temos a opção dos escritos, que também são a palavra dele, ali é ele mesmo falando. Então é uma orientação para a gente também buscar respostas às circunstâncias, buscar luz de resposta na leitura do que está escrito, ou lendo ou relendo. Tá, aí Jesus vem dizendo para ela, a respeito disso que ela falou. Minha filha, quando eu falo, faço sair luz de verdade. E quero que seja aceita e acariciada pela alma. Se esta luz é aceita e posta no posto de honra no interior dela, chama a outra luz, assim que uma chama a outra. De outra maneira, retorna à sua fonte. E quando a alma volta a tê-las, se estiverem escritas e ponderadas,
Minhas verdades são como o ferro forjado, que ao golpeá-lo se incendeia e faz sair faíscas de luz. Em troca, se não for atingido, o ferro é duro, preto e um metal gelado. Assim é que minhas verdades, assim é de minhas verdades. Se a alma as ler e reler para extrair delas substância que há dentro, minhas verdades que foram comunicadas à sua alma, que simboliza o ferro, o preto e seu gelo, fica incendiada e como o peso dá os golpes sobre si mesma, porque recebeu o bem de ouvir a minha verdade, a qual, sentindo-se honrada, brilha luz de outras verdades. Mas se as minhas verdades manifestadas forem postas no esquecimento e não forem postas num lugar de honra, ficam como sepultadas. Mas os vivos não se sepultam, porque elas são luz que possuem e levam vida. Por isso virá o tempo, porque elas não estão sujeitas a morrer, em que outros farão tesouro delas e condenarão aqueles que as mantiveram esquecidas e como sepultadas. Então, olha o perigo da gente ler e não tirar a luz do que a gente está lendo, da gente ficar fechado à compreensão, fechado ao entendimento daquilo que está escrito. É um perigo grandíssimo. Se você soubesse quanta luz há em tudo o que te manifestei acerca de minha divina vontade, e quanto mais luz resplandeceria se fossem lidas e relidas, você mesma ficaria eclipsada e maravilhada pelo grande bem que fariam. Depois, seguia meus atos no querer divino, e pensando na solidão de Jesus no seio de sua mãe, ele me acrescentou: minha filha, como é doce e agradável a companhia da criatura, pois foi por ela que desci do céu à terra para encontrá-la e para fazê-la minha, assim que, tendo-a em minha companhia, sinto-me como compensado por meu posicionamento à terra. Mas deve saber que se estou contente com a simples companhia da criatura que me ama e busca romper minha solidão, não estou contente só com a companhia de quem vive em meu querer divino. Quero-a sempre junto comigo como espectadora das minhas lágrimas infantis, dos meus gemidos, dos meus soluços, penas, obras e passos meus, e também das minhas alegrias, porque quero fazer depósito de tudo isto nela. Porque estando a minha vontade nela, seria muito duro para mim se não a tivesse sempre comigo, para a pôr a par de tudo. Então, aqui também vem a importância de conhecer a respeito de Jesus, sobre a paixão, sobre a encarnação, sobre a vida oculta em Nazaré, depois a vida pública, a pregação do Evangelho. Então, tudo que se refere a Jesus, a gente precisa, quem está tocando esses escritos, precisa buscar conhecer para se inteirar de quem é Ele e como Ele trabalha. Então, aqui também já veio uma resposta boa, maravilhosa da gente, que quando a gente está caminhando, lendo e meditando o livro do céu para extrair as luzes de como corresponder à Santíssima Vontade de Deus, é importante a gente também ter presente o conteúdo da Valtorta, que é o Evangelho como me foi revelado, porque lá vai estar descrito com detalhes a vida pública de Jesus, o seu ministério durante os 3 anos. Tem outras fases da vida dele, como o início, o nascimento, a primeira parte ali, mas é pouca informação. A maioria dos volumes, eles estão se referindo à vida pública, aos 3 anos de vida pública, ao ministério mesmo. Ali nós vamos conhecer esse exterior de Jesus, a sua vida exterior. A outra obra que a gente também vai trabalhando, vai caminhando junto, conjuntamente, é a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo,
que lá vai relatando como que era, como que se dava no interior dele, como que foi desde a concepção até o último momento da vida dele sobre a Terra, como que ele viveu interiormente, como que eram as comunicações, as conversas dele com o Pai, o que que ele fez no seu interior. Aí também é importantíssimo a gente conhecer. Meditando nas 24 horas da paixão, a gente vai também ter ali, de forma também bem explícita, o sofrimento dele nas últimas horas de vida, nos 9 excessos de amor, que é a novena de Natal também, o que aconteceu, como que foi a vida dele no útero de Maria. Então, são escritos preciosíssimos para a gente fazer esses giros que é necessário, giros para conhecer o que o Senhor fez, para poder, ao conhecer quem Ele é e o que Ele fez, a gente vai compreender o que Ele está manifestando, as verdades do Fiat que Ele depositou na Luísa. Se a gente não caminha junto com esses outros escritos, muitas realidades, muitas manifestações que Ele fez, vai ficar, como Ele diz aqui, vai ficar como esse ferro que não é tocado, esse ferro endurecido. Vai ficar como se fossem letras mortas, e apesar de não serem, são vivas, as palavras, todas as palavras que ele manifestou, é ele mesmo que ele depositou, são ele mesmo em pessoa, é a vida dele que está descrita e escrita no livro do céu. Então, compreender isso precisa fazer toda a diferença para nós, de ver que ali é a vida dele. Mas se a gente não compreende também o que acontece, outras características da vida de Jesus, não conhecê-lo, como é que a gente vai compreender as verdades? Então é importante a gente ter isso presente. Minha divina vontade sente a irresistível necessidade de participar a criatura em tudo o que faz em mim, tudo que faz em minha humanidade. Então aqui ele compartilha tudo, tudo que ele fez, na vida íntima, na vida pública, ele quer comunicar, ele quer compartilhar, quer participar para nós, para as almas, o que ele fez, tudo que ele fez, a fim de que não seja uma vontade dividida a que reina em mim e a que reina na criatura. Esta é a causa pela qual em cada ato meu te chamo e quero que conheça o que fiz e o que faço para te fazer dom disso e poder dizer: quem vive em meu querer divino não me deixa jamais. Não me deixa jamais. Estamos estreitados e somos inseparáveis. Então, esse conhecimento faz com que a alma se estreite mais e mais ao Senhor. E eu, meu amor, a tua carreira de amor não para nunca. Corre sempre, e eu sinto que não sou capaz de fazer as minhas carreiras de amor como as fazes tu. Sou demasiado pequena e não tenho voo de correr para onde quer que te ame. E meu doce Jesus acrescentou: minha filha, também tu podes fazer as corridas de amor no mar imenso de minha divina vontade. Farás como faz a neve quando quer navegar o mar, ela se lança no mar. As águas se abrem, não lhe dão-lhe o passo e enquanto caminha veloz, deixa atrás de si uma trilha branca como sinal de que a neve passou por aquele ponto do mar. E depois, pouco a pouco, se desvanece e nada fica que indique que a neve passou. Mas, apesar disso, a neve faz sua carreira no mar e chegou aonde queria. Assim a alma, se quiser amar, se lançará no mar de meu Fiat divino e formará sua carreira de amor. Girará toda a eternidade e não fará como a neve, que nada fica no mar, porque passou, senão que orgulhosas as águas se fecham atrás, não deixando nenhuma marca de que a neve passou. Mas no mar do meu querer divino, à medida que a alma se lança para fazer a sua carreira, as nossas águas divinas regurgitam e no seu gorgolejo formam a trilha, que não se desvanece, mas fica a marca e assinala a todos a sua carreira de amor feita no nosso mar, de modo que nós podemos dizer: por aqui aconteceu e fez sua carreira de amor quem vive em nosso querer, porque o que se faz nele fica imbatível. Assim, se quiser fazer suas adorações, se quiseres embelezar-te, se queres santificar-te,
Se queres ser potente, sábia, lança-te em nosso querer. Enquanto tua carreira ficarás toda amor, toda bela, toda santa, adquirirás a ciência, conhecerás quem é teu Criador, e todos os teus movimentos serão adorações profundas, e deixarás no nosso mar tantas trilhas por quantas diversas carreiras fizeste no Fiat Divino, de modo que nós diremos: nesta corrida que fez no nosso mar, a pequena filha do nosso querer divino formou a esteira da santidade. E nós a santificamos e ela ficou santa. Nesta outra corrida, lançou-se no mar da nossa beleza e formou sua carreira. E nós a embelezamos e ela ficou embelezada. Nesta outra corrida, formou a esteira de nossos conhecimentos, e ela nos conheceu e nós lhe falamos e nos fizemos conhecer, e lhe falamos longamente de nosso ser divino. Nossa palavra a amarrou, a atou conosco, e sentimos a irresistível necessidade de nos fazer conhecer sempre mais, e de lhe fazer o maior dom que é de lhe manifestar as nossas verdades. Então, em cada corrida que você faz em nosso Fiat Supremo, você toma sempre do nosso, e nosso amor transbordando nos fala de você e nos indica suas carreiras como seu gorgolejo, como sinal de que você esteve em nosso mar divino. É um texto muito, muito, muito profundo, extenso, com muitos elementos, mas que, para a gente, assim, pelo menos para mim, que fica de luz, de entendimento aqui, é essa necessidade de conhecer Deus através dos escritos mesmos, seja daqueles que eu já falei, e também agora com o livro do céu. Essa necessidade de ler, reler, para extrair das leituras, porque não deixa de ser uma conversa, a leitura, quando nós fazemos ela não distraída, quando a gente faz atentamente a leitura, é já como uma conversa com ele. Então, ao ler aqui, se eu estou atenta ao que eu estou lendo, eu já estou abstraindo informações, eu já estou abstraindo conhecimento, eu já estou abstraindo o que ele está querendo comunicar. Mas é claro que dentro da minha limitação, da minha pequenez, muita coisa vai escapar. Mas o que é importante também é a gente não ter medo de adentrar mar adentro desses conhecimentos. Eu vejo assim que o ponto principal, pelo menos é o que eu vejo nesse trecho, nesse texto, a criatura não fazer corpo mole para adentrar nos escritos, para se aprofundar, para ler, para reler, para extrair as verdades, para conversar com Jesus, para extrair essas luzes, porque é esse bater no ferro e sair faísca, essa faísca vai iluminando, esses conhecimentos vão tornando-se luminosos, vida mesmo, vai se tornando o que ele é, essa vida, não são simples escritos, são a vida de Deus sendo exposta, sendo aberta, sendo manifestada. E aí a gente precisa ter esse desejo de conhecer mais e mais. Aí a gente vai sendo atraído a mergulhar mais e mais. Aí a gente mergulha na beleza. Quando ele fala do mar, desse mar de amor, desse mar de beleza, desse mar de santidade, desse mar de todos esses atributos de Deus. Deus é imenso, Deus é infinito. E nós, mesmo sendo criaturas finitas, limitadas, foi criado dentro de nós um espaço para Deus habitar, para Deus ser, para Deus viver. E aí a gente não pode ter medo de adentrar, de tocar nesses escritos e descobrir verdades altíssimas, verdades celestiais que muitas vezes pode ficar incompreensível a muitas pessoas, mas porque estão fora desse mar. Quem está fora desse mar não vai compreender, mas quem tem o desejo reto de adentrar nesse mar e tocando e cada vez mais adentrando o mar adentro e não ficar apenas na margem, porque muitas vezes a gente corre esse risco de ficar na margem, e não tocar a verdade.
Então, o que ele fala aqui é muito importante, que ele quer, para Deus, é agradável a companhia da criatura, mas não é aquela companhia fria que está ali do lado e não, e não se comunica. Não, é aquela companhia que há entre elas uma troca de vida. Então, essa companhia que Deus quer de nós, quer conosco, é essa companhia viva, essa companhia operante, essa companhia falante, essa companhia obrante. E não apenas uma companhia que não está preocupada, ou melhor, que está apenas preocupada com as suas coisas, com as realidades da sua vida, com os seus problemas, está envolvido nos problemas, está envolvido nas realidades do ordinário da sua vida, e deixa Deus de lado, deixa Deus quieto, deixa Deus desconsidera. Às vezes ele está ali, ele quer falar, ele quer se comunicar, ele quer a companhia, ele quer estar junto com a gente, e muitas vezes a gente vai se ocupar de outras coisas, vai se ocupar dos nossos problemas, das coisas que a gente quer realizar, e deixa Deus calado. Então também tocar nesses escritos é dar a oportunidade de Deus falar, porque ele já manifestou a palavra, já manifestou as verdades nesses escritos. E quando a gente está lendo, relendo, a gente está tocando esses escritos e está fazendo com que eles saiam em forma de luz, em forma de conhecimento, para, em primeiro lugar, tocar a nós que estamos lendo, mas sermos também esses canais de onde vai passar a palavra, onde a palavra vai passar e vai chegar a outras almas. E dessa forma vai atraindo outras almas a também desejar adentrar nesse mar de conhecimento, nesse mar de amor, nesse mar de beleza divina, nesse mar do conhecimento de Deus mesmo e de quem Ele é e do que Ele faz. Então a gente não pode ter medo de entrar nesse mar de amor de Deus, de ser ali totalmente submergido, de ser totalmente ali fundido, virar uma coisa só com Ele. É isso que Ele deseja, que nós nos tornemos uma coisa só com Ele. Quando ele usa as expressões, quando ele usa a analogia com o sol, ele quer isso, essa fundição, que seja uma única realidade. A criatura e o Criador se tornem uma só. Ele conosco e nós com Ele. Que, como ele fala no Evangelho, que sejamos um. Quando ele fala que ele é um com o Pai e o Pai é um com ele, ele também expressa o desejo de que a criatura também seja um com ele. E ele seja um com a criatura, seja apenas uma vida, e não uma vida separada, como ele fala, a vida separada, duas vontades. Então, enquanto houver duas vontades, a humana e a divina, não é possível haver essa vida, essa união, essa unidade de uma vida só. Porque não existe uma vida só com duas vontades. A vida com Deus, ela precisa ser dentro da vontade dele. A nossa precisa dar o lugar, dar o espaço dele realmente ser aquilo que ele é. A verdade, a palavra, o amor, a beleza, todos os bens. Então a gente precisa também não ter medo de abrir mão mesmo de tudo aquilo que até então a gente pensava que era importante. A gente abre mão, dá o espaço dele agir, dele fazer, e isso vai sendo firmado dentro de nós à medida que a gente vai conhecendo. E ele vai trazendo também as disposições para que a gente vá fazer companhia para ele, conversar com ele e ir sendo iluminados. Ir extraindo essas luzes que estão no escrito, sim, mas que também pode acontecer numa vida onde ele vai falar também diretamente na nossa mente, na nossa inteligência, e vai nos orientar a partir disso. Muitos de nós desejam muito, muito, muito mesmo o dom da ciência infusa. Quem não deseja o dom da ciência infusa, ter Deus ali falando diretamente na cabeça da gente, na inteligência? Mas existe um percurso, existe uma doação, existe um preço a ser pago. E o preço a ser pago é desapego total de tudo que de tudo que é factível aqui na Terra, de tudo que é humano, de tudo que é sensitivo, e apenas ter uma vida desenvolvida internamente, uma vida com Ele, esse estar diante do trono o tempo todo, estar junto com Ele na sala do trono, no Santo dos Santos. Então, esse Santo dos Santos, esse paraíso, esse reino que é dentro da nossa alma, que acontece dentro de nós, é o lugar onde ele quer estar e aonde também nós devemos nos voltar, nós devemos estar também, mesmo com a vida
continuando, mesmo continuando a nossa vida de sempre aqui externamente. Então, a nossa vida externa mantém, continua, mas internamente a gente está sentado diante do trono, adorando, conversando, falando com Deus, sendo instruído, sendo orientado e conhecendo cada vez mais. E porque esse amor imenso de Deus que a gente não compreende, que vai fazendo com que nós, à medida da nossa entrega, a gente também vai sendo conformado nesse amor, vamos sendo forjados nesse amor. E a vida da gente passa a ser um amor de verdade. Então, aquela realidade que a gente tem do desapego das criaturas, das coisas, na verdade, é uma transformação de uma vida apenas no egoísmo, de uma vida apenas no sensitivo, para uma vida realmente de conhecimento, de entendimento do paraquê das coisas, do paraquê das pessoas, do paraquê das circunstâncias, mas é Ele que vai trazendo essas informações para a gente, vai nos orientando, vai nos conduzindo, vai nos levando. E a gente só vai acompanhando, a gente se torna esses espectadores da ação de Deus na nossa vida. E então, um convite grande que eu percebo nesse trecho de hoje é esse abandono mesmo, esse abandono, essa confiança, esse não ter medo de entrar mar adentro do conhecimento, de conhecer o Senhor, o que tiver de possível de caber dentro da nossa cabeça, da nossa inteligência, e ele ter o poder de expandir isso mais, mas a gente assim não tem medo, não tem medo de saber, não tem medo de conhecer, não tem medo de ver a verdade frente a frente. É isso. Amém, Fiat.